Olá, meu nome é Aline Martins e esse é o programa Arte Urgente. Estamos aqui hoje com a Sandra Baldé. Ela é DJ e escritora desse livro, Para que Fique Bem Escurecido, tem raízes da Guiné-Bissau. Gostaram? Ficaram curiosos? Então agora vamos escutar um pouquinho dessa entrevista. Gostaria de saber mais um pouquinho a respeito do seu percurso artístico e como ele se relaciona com o panorama de Sintra. Você pode contar pra gente um pouquinho como foi desde jovem, já que nasceu e cresceu aqui, até os dias atuais. Como tu disseste, e muito bem, eu nasci e cresci na linha de Sintra, mais precisamente na Idenha, que fica ali à volta fica entre Queluz, Massamaca, Cem. E claro que isso teve muita influência em mim, não é? O facto de eu ter crescido naquela zona, que é muito característica, influenciou-me em várias partes de mim e da minha vida, incluindo a parte artística, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, embora eu não tivesse muitos estímulos, né, em casa, porque os meus pais sempre quiseram que eu seguisse outras áreas, como medicina, arquitetura, e eu, apesar de ir um bocadinho por esse caminho, não é, para fazer a vontade dos meus pais, eu nunca abandonei esta veia artística, não é? Eu sempre gostei muito de escrever, desenhar, cantar, dançar, e pensava que poderia tornar isso minha profissão um dia, não é? Não sabia muito bem como, mas eu sei que ia encontrar um jeito. Eu sempre fui assim muito perspicaz no sentido de se eu quero fazer, mas posso ter dificuldades, mas eu vou arranjar forma de concretizar aquilo. Então acho que muitas das coisas que eu vivo hoje, né? Eu sou escritora, sou DJ, assim de uma forma um pouco aleatória, mas nem tanto, não é? Porque é uma coisa que vem lá de trás. Isso acaba por se refletir, não é? Nessa teimosia que eu sempre tive. Eu vi que o seu livro também está esgotado, foi um sucesso. Poderia falar um pouquinho como foi a ideia da construção, da escrita desse livro, como surgiu? Eu vi também que você já escreveu um blog, o Diário de uma Africana. Pode contar um pouquinho desse percurso até o livro e o que ele conta? O meu livro, eu costumo dizer que eu demorei 4 meses para o escrever. No entanto, foi um processo de quase 10 anos, não é? Começou em 2013, quando eu lancei o meu blog, Diário de uma Africana, e na altura eu comecei a escrever textos mais poéticos, mas a virada de página aconteceu quando eu fiz o meu primeiro post político, por assim dizer, que foi sobre cabelo, foi sobre tranças, que é uma coisa que eu uso bastante, né? Como vocês podem ver, eu uso desde muito nova. E sempre me surgiram muitas dúvidas, sempre me fizeram muitas perguntas, umas mais absurdas, outras nem tanto. E como isso era uma coisa que mexia muito comigo, eu decidi escrever sobre isso, decidi desmistificar várias questões que se levantavam à volta das tranças e à volta do cabelo da mulher africana. E esse texto, esse artigo, acabou por ter uma entrega tão grande. Eu moro em Portugal, mas acabou por chegar a países como o Brasil. Eu comecei a receber e-mails, perguntas, dúvidas de pessoas sobre como cuidar das tranças, o que fazer com as tranças. E isso deu-me outra visão daquilo que eu poderia fazer com as redes sociais, com plataformas digitais na altura, não é? Em 2013 não havia aquele peso e aquela entrega que há hoje com as redes sociais. E na altura, e aquele foi o meu primeiro contacto com aquilo, do género, eu tenho uma opinião e as pessoas querem ouvir. E então, a partir daí, eu comecei a falar sobre vários assuntos, sobre autoestima para a mulher negra, sobre racismo, questões sociais, porque eu também estava a aprender muito com pessoas militantes do Brasil, que são uma referência para mim, sempre falaram muito abertamente sobre isso, de uma forma muito mais desenvolvida do que aqui em Portugal, e eu via-os como referência e eu trazia isso para a perspectiva de uma mulher negra em Portugal. O meu livro, ele acaba por ser um pouco esse percurso, não é? De quase 10 anos de aprendizados, de experiências, todas condensadas nesses últimos anos que eu vivi e que eu reconstruí a minha autoestima. O processo de escrever o livro, como é que foi? Eu comecei a escrever o livro em 2021, no auge da pandemia, não é? Eu tive que ficar em casa isolada porque eu tive contacto com uma pessoa e
nesse meio tempo, né, de não saber muito, não poder sair à rua, não poder ter contacto com as pessoas, tinha muito tempo livre, então eu voltei a escrever, porque era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Voltei a escrever e, nesse processo, eu decidi que ia escrever um livro. Eu não ia só escrever, eu ia escrever um livro. Era para ser um livro biográfico, eu ia contar a minha história, mas no processo eu percebi que eu não estava pronta para me expor assim tanto. Então eu descobri o género autoficção, que é um género que condensa autobiografia com ficção. E a partir daí eu consegui criar uma história, um universo, não é? Portanto, o meu livro conta a história da Cadi, que é uma mulher negra, nascida e criada em Portugal. E ao longo dos capítulos nós vamos percebendo vários desafios, várias situações, vários contextos que a desafiam, que a colocam em perspectiva enquanto mulher negra num país maioritariamente branco, não é? Há muitos pontos no livro que sou eu, não é? Mas só quem me conhece muito bem é que vai perceber isso. No entanto, isto é a história de outra mulher negra, que poderia ser eu, no entanto não sou. Mas acaba por se refletir em mim em vários aspectos. Muito bem. É formato de prosa? Então, ele é em prosa, mas tem algumas passagens em poesia, que são as notas de esclarecimento. Em relação à música, DJ, você tem muitos beats que também se relacionam com as músicas da Nigéria, Guiné-Bissau, África do Sul, assim como comentou. Há algum outro país que você se inspira? E também gostaria de saber a respeito dos seus próximos trabalhos em relação à música como DJ, onde vai tocar, que o pessoal que está te assistindo e te escutando também no nosso programa pode acompanhar seu trabalho. E se pode deixar aqui as suas redes sociais e o seu futuro trabalho em relação também à escrita, se vai lançar algum livro, que o povo está curioso. Então, em relação à música, é uma coisa muito recente, não é? Eu fiz agora 2 anos de carreira enquanto DJ. Começou no Beyoncé Fest, que é uma festa que acontece regularmente, tanto em Lisboa como no Porto, e eu fui convidada para ser uma das DJs residentes. Estreiei-me lá, ganhei gosto e comecei a explorar solo sets, né? Sets em que eu toco sozinha e que exploro outras sonoridades para além das músicas mais relacionadas com a Beyoncé, né? Que é uma artista que eu gosto muito, mas eu também gosto muito de outras sonoridades, como tu disseste, afrobeats, da Nigéria e do Ghana. Gosto também do amapiano, adoro, da África do Sul, kuduro, afro house de Angola, músicas do Congo, também gosto imenso, e eu tento trazer e incorporar isso sempre nos meus sets, porque acho que é uma forma de eu transmitir toda a energia e todo o amor que eu tenho pelas músicas desse continente maravilhoso, né, que só produz coisas boas. E relativamente aos meus próximos passos na música, eu não tenho assim grandes projetos. Tenho alguns objetivos. Eu gostaria muito de me internacionalizar, não é? Começar a tocar lá fora, não é? Em outros países. Gostava também de começar a trabalhar com produção musical, mas isto são tudo coisas para um futuro mais avançado. Neste momento eu quero me focar mais neste processo de ser DJ, de construir o meu nome, não é? A minha carreira à volta disso, que é uma coisa que eu realmente gosto muito. Nunca me imaginei a ser DJ, mas tenho gostado muito do processo, então é algo que eu quero levar mais a sério. Relativamente aos livros, eu neste momento também estou muito focada neste meu primeiro livro, que também é uma coisa recente, é o meu bebê, é o meu primeiro filho. Ele já tem algumas edições, está na 4ª edição, já teve algumas capas. Essa capa que tu estás a segurar agora foi a edição de Natal do ano passado, que esgotou super rápido também. Eu tenho pretensão de escrever outros livros, quero muito lançar muitos mais livros, mas acho que eu ainda tenho muito tempo para isso, então uma coisa de cada vez, até porque eu ainda quero transformar este livro num outro formato de projeto, que eu não quero falar muito por enquanto, mas sim, então eu sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa e às vezes tenho que me segurar um bocadinho, que é para não me atrapalhar a fazer tanta coisa ao mesmo tempo.
Mas sim, podem aguardar muitas novidades e ver-me em outras perspectivas também. Sandra, eu sei que você vai fazer o relançamento aí do seu livro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse relançamento que vai acontecer em dezembro e que desse aí o prazer de abrilhantar o dia de hoje com um trechinho do seu livro, se assim for possível, para quem nos escuta. Já que está esgotado, né? Mas quem sabe a gente vai conseguir comprar em breve. O livro neste momento está esgotado, mas muito em breve vai estar disponível para quem quiser adquirir. Eu vou fazer o relançamento da 4ª edição agora para o Natal, dia 1 de dezembro, portanto a partir do dia 1 de dezembro. Quem quiser comprar o livro poderá acessar o meu site, não é? Que como é um livro independente, ele não está em papelarias convencionais, então é possível acessar através do meu site e basicamente é isso. Como tu me pediste, eu vou ler aqui. Então, vou ler um bocadinho deste trecho da segunda parte que se chama Empretecendo. O meu livro está dividido em 5 partes. Umas mais voltadas para questões raciais, outras mais voltadas para questões de autoestima. Este trecho que eu vou ler é mais voltado para a questão da autoestima, então vou ler aqui um bocadinho. Há partes de mim que eu ainda tenho que fazer um esforço para amar. Há dias em que ainda não me quero ver ao espelho, mas esses dias são tão pequeninos perto daqueles em que me sinto uma deusa africana. Tinha que ser por mim e pela Sally. Não tenho dúvida de que se a criança que eu fui ontem pudesse sentar-se frente a frente com a mulher que sou hoje, sei que ela iria acomodar-se no meu colo, completamente tranquila e segura. Eu não me tornei tudo aquilo que eu desejava ser na altura, até porque tudo o que eu queria ser se afastava completamente do meu eu. Uma versão embranquecida, envolvida numa personalidade que o sistema me faz acreditar que é o único caminho. Eu tornei-me aquilo que eu precisava ser e não sabia. O que eu sou hoje não esteve nem nos sonhos mais ambiciosos daquela miúda insegura, mas já tão resiliente e inteligente. Superou tudo. Quebrou as regras. Foi além do que a limitou por muito tempo. Essa miúda ainda sou eu. Ela ainda está aqui. Só que mais crescida, mais atenta e mais preparada. Sandra, a sua experiência foi magnífica, é magnífica. E trouxe muitos ensinamentos para a gente hoje através do seu livro e também da música que está aí tocando como DJ em Lisboa e arredores. Eu gostaria de pedir para você, se puder dar agora um conselho, um ensinamento, ou trazer algum objeto de arte, às vezes um livro, uma inspiração, para os jovens que estão escutando a gente agora, dessa região da linha de Sintra, ou outros até, e que aspiram a ser artistas assim como você é. Um ensinamento que eu posso deixar aqui aberto para quem nos está a ouvir é que uma coisa que eu levo muito para a vida é o conceito de mesmo com medo, mesmo que estejas com medo, vai e faz. Mesmo com medo, vai e faz, porque eu acho que nós temos muito receio do julgamento ou que as coisas deem errado e que as pessoas nos julguem. E nós privamos-nos, né, de viver coisas incríveis que nós poderíamos estar a fazer ou né, a proporcionar tanto para nós como para as outras pessoas. Eu acho que nós só vamos conseguir enfrentar e superar os medos se nós nos colocarmos, né, diante deles e conseguimos enfrentá-los. Então, isso é uma coisa que eu coloco sempre em perspectiva na minha vida. Às vezes eu tenho medo de fazer alguma coisa, tenho receio, mas eu penso, né, vejo mais à frente os objetivos e as coisas que eu posso concretizar com aquilo que eu tenho tanto medo de fazer. Então, eu coloco-me no campo de batalha e faço aquelas coisas, não é? E o começar também é muito importante, começar, porque às vezes chegam pessoas até mim e perguntam: como é que tu perdes a vergonha de fazer isto ou aquilo? Começando, né? Quando nós nos colocamos, quando nós damos a cara à tapa para começar a fazer as coisas, o que nós começamos a fazer no dia 1 nunca vai ser igual ao que nós estamos a fazer no dia 30, não é? Vai haver ali uma evolução, vai haver uma aprendizagem, vai haver toda
todo um jogo de cintura que nós vamos aprender, que nos vai deixar cada vez mais preparados e cada vez mais próximos da excelência e de uma boa entrega. Então acho que Só vai, né? é isso, é só vai. Boa dica. Artigos de arte que eu possa recomendar. É assim, eu acho que livros são sempre uma boa ferramenta para recomendar, um bom objeto para recomendar. Então eu vou recomendar o livro da Maya Angelou, que se chama Carta para a Minha Filha, que é um livro muito inspirador, que inclusive também me inspirou no meu livro. Inspirou-me a escrever o último capítulo, apesar de não ter nada a ver com uma coisa com a outra. Muitos dos ensinamentos que ela deixa no livro acabaram por me inspirar, não é? Por alimentar aqui uma série de ideias que me inspiraram a escrever o meu livro. Então, acho que também pode ser um livro que pode inspirar outras pessoas, portanto, deixo aqui esta recomendação. Obrigada. Maya Angelou. Exatamente, Carta para a Minha Filha. Também anotei aqui para mim. Obrigada.